A graça e a paz seja com todos, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui para fazermos menção da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Palavra que liberta, digna de toda aceitação. Te convido para fazer menção do capítulo 51 do profeta Isaías, no verso 4, que nos diz: Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Veja que Deus, por meio do profeta Isaías, ele convida a Israel a ficar atento, porque ele enviaria Jesus Cristo, o Messias, para a luz dos povos. E Israel, ainda sendo avisado por Deus, eles não deram crédito ao Messias. Creio que Deus, interessado na salvação dos gentios, Deus fechou o entendimento de Israel para que entrasse a nossa plenitude, um direito ao qual os gentios não tinham direito à salvação. E assim como Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não abrisse mão do povo de Israel ali no Egito, eu creio que Deus fechou o entendimento de Israel em respeito ao Messias para que entrasse a nossa plenitude. E veja que Deus, falando aqui por meio de Isaías, que estava estabelecendo as leis para os povos, e Jesus Cristo para a luz dos povos. Veja que Deus não está falando, por meio de Isaías, para a luz de Israel, para a luz dos povos. Então aqui nos faz entender que Deus tinha interesse na salvação de toda a humanidade. A promessa foi para Israel, mas Deus se interessava pela salvação das outras nações. E ele fechou o entendimento de Israel para que Israel rejeitasse o Messias. E veja que Deus, estabelecendo as leis por meio de Jesus Cristo, Jesus sendo o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, ele veio na dimensão de filho, mas na condição de filho, mas na dimensão de Deus. Porque é um pouco confuso para quem não conhece a Bíblia, a gente dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e dizermos que Jesus é Deus. É claro que é um pouco confuso para quem não conhece a Bíblia. Mas por que nós temos essa certeza? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a palavra é o Verbo, e o Verbo se fez carne, habitou entre os homens. Quem é a palavra? Jesus. Quem é o Verbo? Jesus. E a palavra nos garante que Deus, ele é um Deus trino, Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo, que forma-se um só Deus. Por isso nós podemos pregar que Jesus Cristo é Deus, foi Deus, e ele permanece sendo Deus. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e todas as coisas foi feita por ele, sem ele nada do que foi feito se fez.
Por isso que nós pregamos que Jesus Cristo é Deus, porque Deus, ele sendo uma trindade, ele se forma um só Deus. Veja que Deus aqui enviando, por meio de Isaías, essa palavra para Israel. Aí quando você vai para o capítulo 33, do mesmo profeta Isaías, versículo 22, aí você vai entender o que a palavra quer dizer. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso legislador. Foi ele quem estabeleceu as leis para Israel reger o povo, para Moisés reger o povo de Israel. Ele é o nosso juiz. Quando for lá na eternidade, no julgamento, ele será juiz. Agora ele é advogado, mas ele será juiz lá. Ele é o nosso juiz, o nosso legislador, ele é o nosso rei. Quando ele foi crucificado, Pilatos mandou escrever na cruz: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os judeus não queriam que isso acontecesse, mas foi Deus que estabeleceu. E veja que quando Deus, no princípio de toda a criação, a Bíblia diz que Jesus estava com Deus e todas as coisas foi feita por ele. E sem ele nada que foi feito se fez. Quando Deus começou a ordenar a existência, a primeira coisa que Deus ordenou foi a luz. Ele disse: haja luz. Jesus resplandeceu nas trevas e houve luz. A Bíblia diz que a terra sem forma e vazia era um abismo. E Jesus resplandeceu e houve luz e as trevas bateram em retirada. E hoje nós sabemos que o mundo pecaminoso vive em trevas e precisa de Jesus, que é a luz. E veja que Isaías, no capítulo 9, do profeta Isaías, versículo 2, veja o que ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha Jesus resplandecendo novamente. Quando Deus disse haja luz, ele resplandeceu, as trevas bateu em retirada. Quando Deus ordena ele para a salvação, ele estabeleceu a luz para as nações, para que as trevas do pecado batessem em retirada e toda a humanidade recebesse o direito de salvação. Mas é necessário reconhecer que ele é o Salvador. E veja que, chegando no capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 46, veja o que o mesmo Jesus disse. Aqui é a palavra de Jesus. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então isso quer nos dizer que as pessoas sem Cristo, vivendo a sua própria vontade no mundo pecaminoso, fazendo os seus próprios gostos, vivem em trevas, como nós antes também vivíamos em trevas. Nós, crentes em Cristo, nós vivíamos na mesma dimensão do mundo, fazendo a nossa vontade, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor nos revelou a palavra, nos revelou a luz, e hoje nós pregamos esta palavra para as pessoas entender que o mundo pecaminoso, o mundo sem Cristo é trevas. E todos precisam desta luz para que alumie os seus caminhos, para que alumie os seus olhos e conheça a verdade, pois Jesus é a verdade. No capítulo 8, 32 do mesmo Evangelho de João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Tem pessoas até que dizem que todos os caminhos levam as pessoas a Deus, mas isso não é verdadeiro. O único caminho para ter direito a entrar na Cidade Santa e ver o Senhor como Ele é Jesus Cristo, porque Ele veio para morrer em morte de cruz, para estabelecer esse direito de ser o caminho para a salvação, ser a porta da entrada da cidade da Nova Jerusalém,
e ser o único Salvador para nos apresentar ao Senhor na dimensão de filho salvo em Cristo, para que nós possamos obter o direito de salvação e vida eterna. Eu deixo essa palavra para sua meditação, que Deus em Cristo te dê a graça de reconhecer Jesus como seu Salvador e você também torne-se um dia pregador desta palavra, para que aqueles que estão em volta de você vejam Cristo na tua vida e através de você outras vidas sejam salvas. E eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade de transmitir esta palavra. Que a mão do Senhor esteja sobre as nações, abençoando o povo, tribo e língua, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade.